Você usa o Google Trends? Se você trabalha com monitoramento, campanhas digitais ou precisa entender tendências de mercado através de algum termo, marca ou segmento, o Google Trends pode ser um baita de um aliado. E a gente vai contar ainda mais um segredinho para vocês como potencializar o Google Trends através de uma extensão muito top. Vem com a gente que vai ser legal. Olá pessoal, eu sou o Antônio, tenho mais de 12 anos de experiência trabalhando com análise de dados e Business Intelligence, e esse canal é para que a gente possa exercitar e falar muito sobre análise de dados e falar como aproveitar o melhor da tecnologia, da inteligência artificial e das técnicas de análise de dados, inclusive com ferramentas para otimizar o processo analítico e no fim ganhar vantagem competitiva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre Google Trends e como potencializar essa ferramenta em prol da análise de dados. Muito bem, pessoal, então apenas para a gente equalizar aqui o conhecimento geral, algumas pessoas já conhecem o Google Trends, outras pessoas nem tanto. Então vamos lá, o Google Trends, pessoal, é uma ferramenta gratuita do Google, onde a gente pode entender quais termos estão sendo mais buscados na internet ou entender a performance de um termo, uma palavra, um segmento, um assunto específico ao longo do período. A gente vai abrir a ferramenta, vamos fazer alguns exercícios, mas o foco de hoje aqui é entender como a gente pode potencializar o uso do Google Trends para análise de dados. E isso, pessoal, pode ser feito através de uma extensão, um plugin que a gente pode instalar no Chrome e ter ainda mais informações sobre volumetria de termos e assuntos que estão sendo pesquisados. Então, a extensão é a Glimpse. Caso você não conheça, já anota, a gente vai deixar aqui o link da extensão para você instalar no seu Google Chrome também. E é bem simples, a gente vai fazer todo o processo aqui para você entender melhor, mas basicamente o Glimpse vai te trazer a volumetria de buscas de um termo, de uma palavra, de uma marca, do que quer que seja que você esteja procurando. Qual que é a grande diferença entre o Google Trends normal e usar o Glimpse dentro do Google Trends? Basicamente, o Google Trends te dá uma análise macro sobre um assunto ou uma pesquisa, ou seja, ele pondera as buscas e obviamente você consegue analisar os picos, os vales, as tendências e tudo mais, mas você não tem ideia de volumetria de buscas através apenas do Google Trends. Porém, instalando e usando o Glimpse, você consegue sim ter essa volumetria, você consegue entender o volume de buscas de fato que um termo tem contra um outro termo ou qual é a evolução dessas buscas. A gente vai ver isso super no detalhe. Vale lembrar que o Glimpse é uma ferramenta gratuita, porém com limitações. Se você precisar usar a ferramenta de uma maneira muito mais recorrente, você vai precisar adquirir o plano pago, mas a gente vai passar os detalhes aqui também para vocês. E como de costume, a gente fala muito sobre conceitos, a gente dá dicas no canal, a gente fala muito sobre processos e metodologias, mas a gente gosta também de colocar a mão na massa e fazer a prática. Então a gente vai passar também por essa etapa, praticando, exercitando lá no Google Trends. A gente vai falar sobre inteligência artificial e depois a gente vai fechar com mais um exercício comparando busca de marcas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o Google Trends e vamos trabalhar. O primeiro passo vai ser abrir o Google Trends, depois eu vou mostrar para vocês como instalar a extensão do Glimpse e aí a gente vai para o exercício. Então vamos nessa. Bom, pessoal, então basta você procurar por Google Trends no próprio Google, entrar na página do Google Trends, você vai reparar que o Google Trends ele já te dá algumas informações logo na homepage. Inclusive essa homepage ela foi reformulada não faz tanto tempo assim. E hoje essa experiência do usuário ela está muito mais agradável, ou seja, o Google Trends já te traz assuntos que estão mais quentes no momento em termos de busca, te traz as principais informações que estão sendo buscadas tanto no Brasil, no mundo, em outros países também, e é super legal. Além disso, ele traz outras informações aqui, boas práticas, tem a documentação, vale você dar uma navegada. Vamos dar apenas uma explorada aqui no Google Trends antes da gente partir para a instalação da ferramenta. Então aqui você clica em explorar, ele vai te abrir esta página onde você começa a procurar pelo seu termo de pesquisa. Aqui ele também te dá já uma espécie de um default, para você entender os tipos de informações que você pode obter, ou seja, comparativo entre nomes, aqui poderia ser marcas, aqui tem assuntos de interesse e por aí vai. Ele te traz palavras relacionadas e tudo mais. E aqui você pode começar a brincar. Então se você busca por algum termo específico, inteligência artificial. Veja que eu ainda não arrumei nenhum filtro, mas eu posso buscar esse termo, eu posso buscar
esse termo no Brasil, nos últimos 12 meses, posso filtrar por categoria e ainda posso pedir para ele que eu quero buscas apenas como imagens, notícias, shopping, YouTube ou a pesquisa na internet como um todo. Muito bem, aqui você tem a linha de tendência, como eu falei anteriormente, o Google Trends traz as informações aqui indexadas, ou seja, não é um número de fato, né? Mas você consegue ver os picos, ver onde caiu, onde subiu e por aí vai. Outras informações como regiões, assuntos relacionados, pesquisas relacionadas e tudo mais. Mas vamos direto ao que interessa, tá, pessoal? Então vamos instalar agora a extensão do Glimpse. Então basta você vir aqui no Google e procurar Glimpse Extension, por exemplo. Muito bem, a primeira opção já é a extensão do Google Chrome para ser instalada. Então aqui ele vai te dar a opção usar o Chrome, que é instalar, na verdade, né? Aqui você pode ver alguns prints da ferramenta para entender um pouco melhor como funciona, uma visão geral. Aqui você pode ver alguns comentários também da ferramenta e por aí vai. Então vamos instalar, adicionar extensão. Eu vou fazer o meu login com e-mail. Muito bem, então já está instalado aqui. Se você vem aqui em cima na barra do Chrome, você já vai ver que o Glimpse está instalado. Se você quiser que essa extensão fique permanentemente visível, basta você fixar desta maneira. Pronto. Agora a gente vai voltar lá para o Google Trends. Eu vou dar um refresh. Vou pedir para ele rodar de novo. E aqui fica dessa maneira. Muito bem. Quando eu clico aqui na extensão, eu tenho a opção Open Google Trends. Então eu vou clicar nela e ele já vai abrir o Google Trends, já agora com a opção do Glimpse aqui desligada. Tá vendo aqui, pessoal, a diferença? Então antes a gente tinha aqui o Google Trends, né? Sem a opção, sem o Glimpse aqui instalado. E agora a gente tem o Glimpse aqui instalado. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou aqui clicar em Explorer. Como é a primeira vez que a gente está acessando, então ele vai fazer com que você faça um tour por aqui. Então ele vai mostrar para você algumas opções, mas a gente vai direto em pesquisa. Eu vou digitar AI, que é Artificial Intelligence, e eu quero ver como que está a performance de busca por esse termo no mundo. Aqui eu vou reduzir apenas o período, eu vou colocar nos últimos 12 meses. A gente vê uma tendência aqui, mas ainda a gente não está usando o Glimpse, ok? Então agora sim, eu vou vir aqui, vou ligar o Glimpse, ele vai dar mais uma informação, que eu tenho 10 créditos gratuitos para usar, ok? Aqui ele vai começar a te dar algumas informações, né, comparativos que... Por exemplo, nessa parte do eixo do gráfico ele vai te mostrar o volume de pesquisas, ao contrário do Google Trends que mostra apenas o número indexado. Legal, agora vamos começar a analisar como que o Glimpse dá as informações de fato e entender quais são as diferenças usando o Glimpse, que é o Google Trends turbinado. Vamos lá. Muito bem, pessoal, então aqui a gente voltou para o Google Trends. A gente fez então a busca Artificial Intelligence no mundo nos últimos 12 meses. E aqui eu tenho já algumas informações bem bacanas para a gente comparar, para a gente entender como que o Glimpse trabalha dentro do Google Trends. Então aqui eu tenho que no último mês houveram 37 milhões de buscas pelo termo AI. Isso quer dizer que caiu 1% em relação ao período anterior. Você vê que a linha de tendência ainda é crescente, então o Glimpse já te traz essas informações. E aqui, se você reparar, no eixo eu tenho a volumetria, né? Então, à medida que eu vou passando o mouse, eu vou entendendo a volumetria de buscas ao longo dos períodos, né? No caso aqui, por exemplo, de fevereiro a março, de março a abril foram 24 milhões, de 8 de abril a 5 de maio, 35 milhões, depois em maio a junho, 38 milhões e por aí vai. Legal que você pode criar alertas, então se eu clico aqui em Get Alerts, eu posso determinar que eu tenho esse alerta criado e a recorrência desse alerta, né? Pode ser um update aí mensal, semanal e por aí vai. Vou deixar semanal aqui. Repare que ele já vai começar a traquear. Se eu clico nesse botão, ele vai me trazer todas as palavras, as keywords que eu tenho traqueado. Repare que ele já traz um gráfico aqui com uma crescente, que é um gráfico dos últimos 5 anos. Aqui, à medida que o tempo vai passando, ele vai me dar o percentual de crescimento dessa palavra desde o dia que eu comecei o traqueamento, né, o tracking. E aqui também ele dá uma informação de crescimento em relação ao mês anterior. Então, já está configurado essa questão de traqueamento dessa palavra. Vamos voltar lá para o Search.
Muito bem, vamos ver mais informações que ele dá aqui. Aqui a gente pode tirar um print do gráfico ou fazer um download, né, da imagem do gráfico. A gente pode abrir um Google Sheets, nesse caso. Ele vai pedir para eu habilitar, como é a primeira vez. Depois ele não pede mais, é só a primeira vez mesmo. Ele já está carregando aqui. Provavelmente ele já vai abrir uma planilha do Google Sheets. Olha só, ele abriu a planilha aqui do Google Sheets. Ele já traz a tabela aqui pelos dias, né, do período que eu pedi para ser analisado, dos últimos 12 meses, na verdade, né? Ele traz o dado indexado, que é o dado que normalmente o Google Trends trabalha, e o dado de volume absoluto, né? O volume absoluto por dia. Muito interessante aqui, dá para você cruzar essa informação com outras informações, fazer correlação, criar um banco de dados e juntar isso num Power BI, por exemplo, para ter essa informação externa. Por falar nisso, vale lembrar que essas ferramentas são muito importantes para que você entenda o macroambiente. Imagina você tendo esse tipo de informação no teu relatório, no teu dashboard atualizado, comparando aí com dados internos da empresa ou do teu cliente, ou até mesmo o teu. Então pense nisso, nesse processo analítico, em entender o macroambiente e cruzar essas informações com os seus dados para entender a performance e a movimentação de mercado. Em alguns casos isso é crucial. Beleza, vamos voltar lá para o Google Trends então e continuar aqui. Muito bem, descendo um pouquinho, ele vai dar também o que as pessoas também procuraram. Quem procurou AI, Artificial Intelligence, também procurou o que? Character AI. Aqui é como se fosse personagens, né, para criar através de inteligência artificial, Art Generator, Image Generator, Midjourney, e por aí vai. Então todas as buscas também relacionadas. Se a gente desce um pouquinho, ele vai trazer o que está relacionado de tendência, ou seja, quais são as tendências que estão relacionadas a esse termo Artificial Intelligence, por exemplo, coding. Então essa tendência aqui está em alta juntamente com inteligência artificial. Nessa parte direita, ele vai trazer como que está a questão de buscas pelo termo através das redes sociais. Então aqui ele traz um ranking e aqui a gente pode ver que, por exemplo, TikTok, LinkedIn e YouTube são as principais redes que as pessoas mais buscam por esse termo. Isso aqui é muito legal para estratégia de marketing, estratégia de influenciador também. Vale lembrar, pessoal, que sempre que o gráfico ou a informação for do Glimpse, ele vai deixar o logotipo dele aqui para você entender que a informação é específica e exclusiva dele, tá? Esse gráfico também é muito bacana porque ele traz algumas palavras correlacionadas ao termo principal. Então, eu vou diminuir o zoom aqui. Então, a gente pode entender que palavras como tech, tecnologia, cloud, hero, analytics, bot, blog, são palavras que estão relacionadas ao termo AI. E obviamente, né, que essas palavras, por exemplo, tech, ela tem uma volumetria maior de busca, mas ela está bem próxima ao termo AI, ou seja, a correlação entre elas é muito grande. Já blog está relacionada com AI, mas está um pouco mais distante. Entretanto, o volume também é grande. Isso é interessante de saber. Então, quer dizer que, por exemplo, analytics é uma palavra que está bem próxima a Artificial Intelligence, porém com uma volumetria melhor. Essa combinação de conteúdo ou essa combinação de análise entre esses dois termos pode dar um super match. Imagina você então criar aí um conteúdo, um blog falando de analytics envolvendo AI ou vice-versa. Por fim, aqui são as próprias informações do Google Trends, né, o que está em crescimento repentino. Isso aqui é normal, não faz diferença você ter o Glimpse ou não para analisar esse tipo de informação aqui. Muito bem, pessoal, muito bem. Agora a gente vai partir para um outro botão aqui que é o Discovery. Aqui em cima a gente tem o menu, né, então tem o Search, Discovery, Tracking que a gente já viu. No Discovery a gente pode entender tendências de segmento ou de mercado. Por exemplo, se eu quero entender sobre pet. Então eu vou digitar a palavra pet, dei um enter e ele vai trazer algumas informações sobre keywords. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque a gente pode entender quais são as keywords relacionadas com pet que estão em alta e o volume de busca também. Então aqui, por exemplo, Puppy Yoga tem um baita de um crescimento aqui nos últimos 5 anos. Teve um crescimento year over year, né, em relação ao ano passado de 120%. Até queria saber o que é Puppy Yoga, agora eu fiquei na dúvida. Então ele vai trazendo então todas as palavras relacionadas. Você pode criar alertas também para essa palavra específica. Isso é bem legal. Vamos finalizar, vamos buscar por Netflix. Vamos ver o que tá. Olha só, então vamos ver o que está sendo relacionado com Netflix. Aqui a
gente tem show streaming, cresceu 29% em relação ao anterior. Tem uma palavra aqui interessante, ó, OTT release date, OTT drama, shows and movies, TV shows and movies. Ou seja, deu para pegar o exemplo, né? Então aqui é muito legal para você entender que tipo de palavra está sendo buscado. Se eu clico em algum deles, ele vai levar de novo lá para o search, por exemplo, show streaming. Então aqui eu vou conseguir analisar novamente essa tendência dessa busca show streaming, que teve inclusive um crescimento de 25%, né? Que foi a informação que estava sendo passada ali na tela anterior. Então aqui a gente tem até uma linha de trajetória aqui e todo o resto é igual, a gente tem a relação. Então olha só o que está sendo relacionado, que está quente no momento em relação a show streaming, né? TV movies, streaming movies, series and movies, anime web e por aí vai. Vamos ver esse gráfico aqui, é bem legal. Vamos dar um zoom out aqui. Então aqui a gente tem, né? Movies and news, series TV, watch movies e assim por diante. Download movies, TV movies. Enfim, pessoal, é muito legal fazer esse tipo de análise. Inclusive você pode fazer uma análise aí de marcas, que é o que a gente vai fazer na sequência. Agora, para fechar o nosso exercício, a gente vai fazer uma busca com a marca Adidas. Lembrando que, né, vale a pena você entender do teu cliente, da tua empresa, do time que você trabalha, quais são os termos, quais são as marcas relacionadas ou quais são os assuntos que você precisa entender melhor para que o teu limite ali no Glimpse não seja utilizado por completo. É muito fácil chegar ao fim do limite e ele se renova apenas a cada 30 dias, ok? Aqui eu tenho que houveram 12 milhões de buscas pelo termo Adidas no último mês e teve um crescimento de 8% em relação ao mês, ao período anterior. Se a gente clicar aqui em Forecast, ele daria uma estimativa aí de crescimento, ou seja, uma previsão, isso apenas no plano pago, ok? É bem legal, se fizer sentido para você e para o teu time, então vale a pena o investimento. Continuando por aqui, então a gente vai entender quais são os termos relacionados. Quem pesquisou Adidas também pesquisou por Adidas Shoes, Adidas Samba, Adidas Yeezy, Adidas Gazelle, Adidas Superstar, por aí vai. Então eu poderia começar a traquear esse termo, por exemplo, Adidas Samba. Achei interessante. Vou começar o meu tracking. Tudo que você jogar pro tracking, pessoal, vai ficar nessa abinha aqui, ó, tracking. Até então eu não vi limite de tracking, tá? Por enquanto eu não cheguei no limite de tracking, então é interessante para você entender também. Inclusive, aqui você consegue, né, clicar nesse botão e ver qual é o que aparece na busca, né? Então Adidas Samba vai aparecer esse tipo de informação aqui, alguns modelos aí do Adidas Samba. Bem legal porque você já consegue ver aí no visual, clicando nesse botão, o que está sendo buscado. Vamos voltar lá para o Search. Continuando aqui para baixo, a gente tem aqui o que está sendo relacionado no momento de tendência. Então a marca New Balance está sendo relacionada com a marca Adidas nesse momento. Alguma questão aí mais pontual que vai fazer com que a New Balance e a Adidas estejam aí sendo relacionadas nas buscas. Se você trabalha, por exemplo, no marketing aí da Adidas, saiba que o ranking de redes sociais onde a marca está sendo mais buscada, pelo menos nesse período, de acordo com o Glimpse, é TikTok, Instagram e Twitter. Twitter e YouTube estão quase iguais ali, né? Mas o TikTok realmente tem uma busca muito grande. Vale lembrar, né, que já é tendência aí buscar por assuntos e marcas dentro do TikTok. Vale esse parênteses porque é uma tendência muito importante para a gente que trabalha com marketing e análise de dados. Aqui a gente continua, temos o ranking de países, que é normal do Google Trends, e aqui aquele gráfico super legal que vai nos indicar aí o que está sendo relacionado com Adidas. Então vamos fazer uma análise rápida aqui. Entenda que Nike tem um volume de buscas muito grande, quase o dobro do que a Adidas, olhando assim de fora. Você pode baixar as informações no Google Sheets e analisar de fato qual é essa diferença, né? Para ter uma análise mais assertiva. Mas assim, olhando por cima, a gente entende que Nike tem quase, se não um pouquinho menos aí, um pouquinho mais do dobro de buscas em relação à Adidas, porém tá bem relacionado, né? Tá bem próximo. Então, obviamente, são as marcas mais concorrentes aí. Depois a gente tem Puma, né? Com um volume de busca menor, mas também bem correlacionado. E a gente viu lá que tinha New Balance, né? Tendo tendência aí. Veja que a New Balance tem basicamente quase o mesmo volume de busca de Puma, não está tão próximo de Adidas, ou seja, não é um concorrente extremamente direto em relação a buscas, mas está na tendência, então vale ficar de olho. Se eu fosse o analista da Adidas, eu não deixaria a New Balance de fora desse meu monitoramento. E outras coisas mais interessantes, como o Shein, né? Interessante entender por que será que Shein está sendo bem correlacionada com Adidas. O volume de busca por Shein está grande, isso é mundial,
profissional, mas está bem próximo aqui do termo Adidas. E vão ter outros termos aqui menores, né, que vale entender também, ó. Hugo Boss, Fila, Ralph Lauren, todas as marcas, né, de calçado e de roupas. Então é muito rico esse tipo de análise, muito qualitativo também. E sem dizer, né, pessoal, que tá um gráfico basicamente pronto aqui. Você pode dar um print nessa tela e mandar para o teu diretor de marketing, para o time de marketing, mandar pelo WhatsApp com uma análise breve ali do que tá rolando, vai fazer uma baita diferença no teu dia a dia e na tua performance enquanto analista, enquanto profissional aí de dados, ok? Muito bem, a gente chegou ao fim dessa super dica de hoje, espero que tenha sido proveitoso para você. Se você puder, já começa a utilizar, faça o teste, nada melhor do que a prática, é super simples, então eu vou deixar na descrição aqui os links todos para você poder fazer esse tipo de exercício também. Espero que tenham gostado, se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, já trabalhou com a ferramenta, tem curiosidade, deixe seus comentários aqui no vídeo e a gente vai se falando. Muito obrigado pela tua atenção, nos vemos na próxima, um abraço, tchau, tchau.